Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender como é que se joga Quartz. Isso mesmo, um jogo lançado aí pela Grok, do nosso querido amigo Sérgio Halaban e André Zatz. Um jogo de 3 a 5 jogadores que dura aí 45 minutos a 1 hora. Quartz é um jogo que já foi lançado há algum tempo, né, num momento do hobby que nós não tivemos acesso, infelizmente, é um jogo que estava esgotado. E agora, graças ao seu reprint, nós temos aqui uma cópia desse jogo. E eu vou ensinar para vocês como é que se joga essa lindeza aqui. Principalmente se você gosta de ferrar o amiguinho. Vamos lá comigo então, ver como é que se prepara e se joga Quartz. Começando então colocando o tabuleiro no centro da mesa, distribuído um carrinho para cada jogador. No caso aqui eu vou fazer uma preparação para 4 jogadores, mas eu só vou mostrar e exibir a área de 2, tá? Por questões de didática, câmera, espaço, enfim. Depois nós vamos pegar todas as moedas do jogo, podemos colocar também do lado do tabuleiro para ficar acessível a todos os jogadores. Vamos pegar uma fichinha dessa daqui, ó, para cada jogador, né? Então nesse caso 4 jogadores, como eu falei, a preparação, e colocar numa pilha do lado do tabuleiro, a outra pode voltar para a caixa do jogo. Um marcador de rodada, marcando aqui então a primeira rodada. O saquinho com todas as pedras, que é o grande charme do jogo aqui. Olha, coisa linda. Também vamos deixar ao alcance de todos os jogadores. Depois vamos pegar todas as cartas do jogo. Essas cartas de baú nós vamos distribuir uma para cada jogador. Vou deixar aqui do lado esquerdo do carrinho de cada um dos jogadores. Essa carta de baú, inclusive, do lado do seu verso aqui, mostra um resuminho das ações que você pode fazer no jogo e a quantidade de cristais que tem de cada uma das cores, tá? Isso pode ajudar bastante aí os jogadores. Depois nós vamos pegar todas as cartas de fundo azul. Vamos embaralhar todas e distribuir 5 para cada jogador. As cartas restantes vão por aqui no centro da mesa, formando um embaralho. E antes de iniciar a primeira rodada, como última parte da preparação, nós vamos virar uma carta aqui, ó, em cada um desses espaços, dependendo da quantidade de jogadores. No caso aqui de 3 jogadores, nós vamos preencher esses 2 espaços. 4 jogadores, esses 3 espaços. E aí 5 jogadores você vai utilizar todos os espaços. Então vamos virar aqui uma carta para cada um. E em cima das cartas nós vamos colocar uma quantidade de dinheiro conforme o valor que está aqui no tabuleiro. No caso, essa carta aqui recebe 1 dinheiro, essa outra carta 2. E se estivesse jogando em 5 jogadores no caso, né, teria uma carta aqui com 3 dinheiros. Mas não é o nosso caso aqui. E essa é a preparação do jogo. Depois você deve definir o jogador inicial da forma que você quiser. O manual recomenda que seja o jogador que tenha a maior barba, ou se ninguém tiver barba, o jogador mais baixo. Vamos então ver como é que se joga Quartz. Quartz é um jogo bem simples, ele é jogado em 5 rodadas que também são chamados de dias de trabalho. E em Quartz nós somos anões que encontraram uma mina e fizeram uma aposta daquele que conseguir pegar mais cristais em 5 dias, né, ou fazer mais dinheiro com os cristais que minerar em 5 dias. No final dos 5 dias vai ficar com a mina só para ele. Então essa é a premissa do jogo. Vamos ver como é que isso funciona. Começando então pelo jogador inicial. Na sua vez você vai escolher uma ação e passar a vez. E nós temos 3 ações possíveis. A primeira ação ela é bem simples, que é você simplesmente minerar um cristal. Você vai pegar o saquinho, colocar a mão lá, né, sem olhar, e pegar um cristal para você e colocar no seu carrinho. E aí os cristais, já vamos aprender sobre eles, nós temos 2 tipos de cristais, tá? Primeiro nós temos os cristais valiosos, que são esses cristais aqui, de cada uma dessas cores. Nós temos aqui 6 cores no jogo. E aqui é a quantidade, né, o valor delas também, né? Então no caso aqui o branco, que tem o nome no manual e está bem escrito no manual nas pedras aqui, mas eu não vou ser tão culto nesse ponto, não vou falar o nome delas, tá? Essa daqui é que tem mais, inclusive a quantidade, ó, tem 15, então vale só 1, depois essa vale 2, 3, 4, 6, e essa aqui que só tem 2, o saquinho todo vale 8 dinheiros. Esses são os cristais valiosos, e além disso nós temos 18 cristais instáveis, que são esses cristais verdes clarinhos. Inclusive foi o primeiro que eu comprei, para vocês verem o meu nível de sorte nesse jogo. Sim, é um jogo de sorte, né? Então se você não gosta dessa brincadeira de forçar sua sorte aí, provavelmente você não vai gostar do jogo. Mas no caso aqui em casa nós gostamos bastante e nos divertimos muito. Inclusive porque tem a mecânica, né, do Take That, ferrar o amiguinho. Vamos lá então, voltar aqui com a explicação.
A ação de minerar um cristal, simplesmente eu vou pegar e colocar no meu carrinho. Se for um cristal valioso, beleza. Se for um cristal instável, se for o primeiro cristal instável, nada acontece. Segue a vida. Agora, se você pegar 2 cristais instáveis, você vai sofrer um acidente. Mas a mecânica do acidente nós vamos ver daqui a pouco. Vamos seguir aqui com as ações. A outra ação que você pode fazer na sua vez é jogar uma carta. Vamos então conhecer as cartas do jogo, né? A sua anatomia. Primeiro nós temos aqui um valor, um dinheiro da carta, o nome da carta e o seu efeito, tá? No jogo nós temos 2 tipos de cartas, que são as cartas azuis e as cartas roxas. As cartas azuis podem ser jogadas somente na sua vez, usando então a ação, né, de jogar uma carta. Então vamos supor que ao invés de minerar um cristal, né, do saquinho, eu vou jogar uma carta e realizar o seu efeito. E as cartas têm diversos efeitos que podem ser para seu benefício ou para o malefício de outros. E é por isso que existem as cartas roxas, que são as cartas de defesa. As cartas roxas, elas se protegem você, né, de eventuais ataques dos jogadores. Nós já vamos ver alguns exemplos das cartas, tá? Mas as cartas roxas, elas podem então somente ser jogadas na vez dos outros jogadores. Quando algum jogador jogar uma carta em você, então você, não sendo a sua vez, você vai poder jogar e se defender com as cartas roxas. Beleza? Então essa é a segunda ação possível. E a terceira ação possível é você simplesmente encerrar seu dia de trabalho, sair da mina. Falar, galera, deu por hoje, tô indo para casa. E ao fazer isso, você então vai pegar todos os cristais que você tem no seu carrinho, você vai virar o seu carrinho dizendo que você está fora da mina, colocar os cristais aqui, e você vai receber um bônus de bravura, que é pegar a carta aqui mais à esquerda disponível. No caso, lembre que nós estamos jogando aqui em 4 jogadores, então esse jogador ele foi o primeiro a sair da mina, com um belo loot aqui inclusive, e ele vai pegar então esta carta aqui para ele. Então o jogador que saiu da mina, ele não vai jogar mais essa rodada e vai aguardar então todos os jogadores, né, encerrarem a sua rodada, para então eles fazerem a ação de venda, que é vender os cristais aqui, que nós já vamos ver como é que funciona. Agora, como eu falei também, o que pode acontecer é um acidente, né? Vamos já ver a mecânica do acidente então. Vamos supor, esse jogador aqui, ele já saiu da mina, ele não tá mais. Então aí esse jogador ele fala, eu vou minerar mais um cristal. Ele tem aqui um cristal instável, mas ele confia na sua sorte. Ele vai lá e tira um cristalzinho e pegou um segundo cristal instável, causando então um acidente. E quando o jogador causa um acidente, ele sai da mina involuntariamente. Mas ele perde todos os seus cristais, todo o seu trabalho do dia. Volta pra mina. Ele vira o carrinho, está fora da rodada com as mãos abanando, mas ele ganha essa fichinha de experiência aqui, que é uma fichinha mineração para leigos. O jogo retrata aqui como um livro para leigos, que é uma fichinha que eu já vou explicar para que ela serve também. E além disso, depois dele ter sofrido o acidente, ele vai pegar a carta que ele teria direito no caso dele, se ele tivesse saído da mina, no caso a carta mais à esquerda aqui do bônus de bravura, mas vai descartar ela, tá? Todas as cartas usadas também vão aqui para um descarte. Nesse caso ele não vai receber a carta, ela é descartada, ninguém vai receber, e ele está fora da rodada, vai aguardar lá e não vai poder vender nada nessa rodada. E para que serve essa ficha aqui de experiência? Ela é uma ficha que permite você descartar, devolver um cristal instável para a bolsa, que obviamente você vai poder usar nas próximas rodadas. Inclusive ela pode ser usada para descartar o segundo cristal, tá? Vamos supor que nesse mesmo exemplo o jogador já tivesse aqui uma ficha dessa e ele minerou o segundo cristal, ele, opa, vou usar aqui minha fichinha, devolver, e passou a vez, está tranquilo. Inclusive você pode usar na vez de outros jogadores, no caso deles jogarem um cristal instável para você, o que é possível através das cartas. Um detalhe importante sobre essas fichas é que o jogador só pode ter uma delas, tá? Então se ele já tem uma e ele, né, sofreu um acidente, explodir ali e não usar, ele não vai receber uma segunda, tá? Cada jogador só pode ter uma, então você tem que usá-la antes de poder receber outra. E aí vamos ver como é que se encerra um dia de trabalho, né? O que acontece, vamos supor que nesse mesmo exemplo, nós estamos jogando em 4 jogadores, então outros 2 jogadores já saíram ou sofreram um acidente, e sobraram esses 2 jogadores aqui que estão ainda na mina. É a vez desse jogador, né, ele vai lá minerar um cristal, pegou um cristalzinho aqui, passou a vez,
Chegou nesse jogador aqui, ele está com muito medo de pegar um segundo cristal instável e perder todo essa maravilha aqui, né, o seu esforço no seu dia de trabalho. Então ele decide sair da mina. Só que note que ele é o penúltimo jogador a sair da mina. E o penúltimo jogador a sair da mina, ele não pega uma carta de bravura, tá? Quando restarem somente 2 jogadores, o que sair não pega a carta. Então nesse caso aqui, né, vamos dar um exemplo, ele fala, ó, tô fora, não vou arriscar. Vamos supor que ele não tivesse essa ficha, né? Então ele não gostaria mesmo de arriscar. Ele saiu e isso faz com que esse jogador tenha sobrado sozinho na mina e a rodada ela é encerrada. Então quando um jogador sobrar sozinho na mina, ele deve também sair, ele não pode jogar mais. Mas ele recebe a última carta aqui, que vai para sua mão, e recebe todo o dinheirinho aqui também, que é a pontuação no final do jogo. E aí o manual já diz que tem uma variante aqui mais avançada, mais emocionante, que você pode permitir que o último jogador, se ele estiver sozinho na mina, ele continue trabalhando enquanto ele quiser, ou até ele sofrer um acidente. Nesse caso ele não vai receber a carta de bônus de bravura, né? A última carta ele é descartada. Mas aí fica para uma variante avançada, com jogadores mais experientes aí, se você quiser testar na sua casa. Muito bem, então finalizamos aqui o dia e nós vamos então agora para a nossa venda, né? Vamos vender os cristais. E os cristais eles têm uns valores, como nós já vimos no começo, né? Além disso, os jogadores eles podem ativar um bônus, tá? Temos 4 bônus possíveis no jogo e mesmo que você consiga fazer mais de um ou todos os 4, você deve escolher somente um, tá? E esses bônus são bônus de venda. Antes de vender, você pode inclusive guardar 2 cristais no seu baú para uma próxima rodada. Então vamos dar um exemplo aqui, que eu quisesse guardar esses 2 verdes para tentar fazer um bônus melhor em uma próxima rodada, vocês já vão entender a parte do bônus. Então vamos supor que eu quisesse guardar esses 2 cristais aqui, ó, não vou vender eles nessa rodada. Esses cristais aqui eles estão protegidos, tá? Na próxima vez que eu estiver jogando, no próximo dia de trabalho, se eu sofrer um acidente ou algum jogador tentar roubar cristais de mim pelas cartas, isso também é possível, vocês já vão ver as cartas. Os cristais que estão no baú eles estão protegidos, tá? Então não pode acontecer nada, você vai guardar no máximo 2 aqui de uma rodada para outra, que aí sim você pode vender, né, no final do outro dia. Muito bem, vamos ver os bônus possíveis então que nós temos. O primeiro bônus possível é se você vender 3 cristais de uma mesma cor, você pode dobrar o valor de uma segunda cor. Então vamos nesse exemplo aqui, ó. Esse jogador ele venderia esses 3 cristais, cada um vale 2, então ele vai receber 6 dinheiros. E então ele pode dobrar o valor de outros cristais. E claro que ele vai dobrar do azul, que é o mais valioso que ele tem aqui, né? No caso, esses 2 cristais ele venderia por 8, já que cada um vale 4. Mas como ele dobrou, ele está vendendo por 16. Então ele vai pegar aqui 16 moedas, colocar aqui, vender esses 2 aqui de verde, que também são 3, vai ganhar mais 6 dinheirinhos. E esses 2 brancos, por exemplo, ele vai escolher guardar, vai vender numa próxima rodada. Todos os cristais vendidos eles voltam para o saco, né, para a mina. E aí vamos então ver o próximo bônus. O próximo bônus é se você tiver 4 cristais iguais. Vamos supor que nesse exemplo aqui, o jogador vendeu esses 4 rosa, então vai receber 8 dinheiros, 2 por cada. E quando você vende 4 cristais, você pode dobrar o valor de 2 outros cristais de cores diferentes, ou seja, outras 2 cores. Então nesse caso eu poderia dobrar tanto o verde quanto o azul na hora da venda, né, dando aí bem mais dinheiro. Um outro bônus possível é no caso de você vender 5 cristais de cores diferentes. Então vamos supor aqui que eu vendi, ó, esses 4 e todos esses daqui. Eu vendi 5 cristais de cores diferentes, então eu recebo um bônus de 8 dinheiros a mais. Tá? E se eu vender os 6 cristais diferentes, que são todas as cores possíveis do jogo, né, neste exemplo aqui, ganharia 12 dinheiros a mais. Então você vai olhar aqui, né, com o que você consegue vender, quais bônus você consegue fazer, ver o que vale mais a pena, escolher um desses bônus, fazer a sua venda, devolvendo os cristais pro saco e pegando toda a sua recompensa, né, o seu dinheiro aqui. Depois que todos os jogadores tiverem vendido, nós avançamos o marcador de rodada, todos os jogadores recebem uma nova carta do baralho e nós vamos colocar novas cartas por bônus de bravura aqui no tabuleiro, seguindo aquelas mesmas regras, colocando uma moeda nessa carta e 2 moedas nesta carta aqui.
E o último jogador a sair da mina, né, a permanecer na mina, no caso no dia anterior, é o primeiro jogador na próxima rodada, no próximo dia de trabalho. Vamos então agora ver todas as cartas possíveis do jogo. No manual tá bem descrito o que as cartas fazem, mas eu vou passar aqui rapidinho, né, por todas elas. Nós temos 8 cartas azuis, 3 roxas que são diferentes, elas vão aparecer repetidas várias vezes aqui no baralho. A primeira carta é o Agora Vai, lembrando que é uma carta azul que você vai usar na sua vez, né, na hora de escolher uma ação, pode escolher a ação de jogar uma carta. Nesse caso, ó, minere 3 cristais e se minerar algum cristal instável, devolva para a mina. Então, vou aqui minerar 3 cristais, peguei 2 instáveis, porque eu sou muito azarado, devolvo para a mina e vida que segue. Os cristais valiosos ficam com você. Essa é a carta que foi feita para mim. A próxima carta é o Eureka. Minere 7 cristais. E aí você vai escolher um para trocar por um dos seus cristais valiosos, tá? E isso é muito importante porque cristais valiosos o cristal instável não é um cristal valioso. Então nesse caso aqui eu poderia minerar 7 cristais e escolher um dos meus para trocar por um desses 7. Então, por exemplo, eu poderia devolver esse vermelho e pegar um roxo para já fazer 4 cristais iguais, por exemplo. Lembrando que não pode trocar o cristal instável porque ele não é um cristal valioso. Próxima carta é o Chega Mais. Troque um de seus cristais valiosos por um de outro jogador. Então nesse caso aqui eu poderia trocar com esse jogador, ó, dar um verde para ele e pegar um roxo, por exemplo. A próxima carta é a Sai da Frente, que todos os outros jogadores vão perder um cristal valioso aleatoriamente. Então vamos supor que esse jogador aqui, né, ele tinha um cristal instável e esses valiosos, a gente vai tirar um instável, pegar só os cristais valiosos e ele vai perder um aleatoriamente, que vai voltar para a mina. Próxima carta é o Cristal. Que cristal? Coloque a carta na sua frente, você vai colocar ela na sua frente e você vai proteger um dos seus cristais, né, escondendo ele, né, e aí se você sofrer um acidente ou alguém jogar uma carta, né, que afete você e você possa perder seus cristais, esse cristal está protegido. No final da rodada, né, ele é descartado e aí você pega o seu cristal e põe no baú ou vende, faz o que você quiser com ele. Próxima carta é Me Faz um Favor. Você escolhe um adversário, ele vai minerar 2 cristais e você pode escolher um deles para ficar com você e o outro fica para ele. Inclusive, você pode deixar para ele um cristal instável, fazendo inclusive ele sofrer um acidente, mesmo não sendo a rodada dele. Olha a maldade no jogo. A próxima carta é Isso Não Te Pertence Mais. Roube 2 cristais valiosos de um jogador da sua escolha. Simples assim. Faça esses 2 aqui, porque isso não te pertence mais. Temos também a carta, opa, esse cristal não é meu. Você pega um cristal instável e passa para outro jogador. Inclusive podendo fazer ele explodir, né? Sofrer um acidente por ter 2 cristais instáveis. E essas são as cartas que você pode usar, mas nós temos também as cartas que os defendem, né? No caso dessas trairagens, dessas sacanagens. E o interessante das cartas roxas é que em cima ela mostra bem pequenininho o nome da carta que ela se protege, que ela dá um contra-ataque aí, né? No caso, Me Faz um Favor, né? Que foi a carta que a gente acabou de ver. Ele fala, vamos supor que jogaram essa carta e fala pra você, me faz um favor, minera 2 cristais aí, eu fico com um, você fica com outro. E aí você tem a carta que cancela isso, né? Que fala, estou cansado. Você descarta a carta e você não sofre o efeito, não precisa minerar por ele. Ou a carta do, opa, esse cristal não é meu, e passa um cristal instável para você. Lembrando que todas as cartas elas afetam somente jogadores que ainda estão na mina. Se o jogador já saiu da mina, eles não podem ser afetados por nenhum tipo de carta. Essa carta aqui, ela protege, né, do opa, esse cristal não é meu, que a carta chama nem meu. Você joga ela e passa para um outro jogador. Você não pode devolver para o jogador que te mandou, mas você passa para um outro jogador. E se não tiver mais nenhum jogador na mina, aí você simplesmente devolve para a mina. E nós temos também a carta Só Por Cima do Meu Cadáver, que te protege da carta Isso Não Te Pertence Mais. Quando o jogador for roubar 2 cristais de você, você baixa essa carta e fala Só Por Cima do Meu Cadáver. E aí então, ao invés de ser roubado, você rouba um cristal do jogador. Então ao invés do jogador roubar 2 seu, você se protege e ainda rouba um dele. Excelente carta aí de contra-ataque. E essas são todas as cartas aqui de quartes. Vamos ver então agora como é que funciona o final do jogo, né? Depois do 5º e último dia de trabalho, né, a 5ª e última rodada do jogo.
Então, ao final da quinta rodada, depois dos jogadores venderem todos os seus cristais, né, lembrando que não faz nenhum sentido você guardar cristais no baú na última rodada, você vai vender todos que você tem, você vai receber todo o dinheiro, todas as cartas que sobraram na sua mão, lembra que elas tinham um valor? Você vai poder vender elas. No caso, se elas terminaram na sua mão no final do jogo, você recebe aqueles valores em dinheiro. Nesse caso aqui, ó, receber 9 dinheiros. Vou somar aqui com o dinheiro que eu tenho, e essa é a minha pontuação. E o jogador mais rico é o dono da mina e o vencedor de quartos. Em caso de empate, vence o jogador que sobrou com mais dinheiro nas cartas. E se o empate ainda persistir, os jogadores terminam empatados. E é assim que se joga Quartz, meus amigos. Um jogo aí bem legal, bem divertido, para sacanear um amiguinho, forçar a sua sorte e jogar com componentes maravilhosos de lindo aqui. Esses cristais translúcidos são muito bonitos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né? Como de costume, gostou? Deixa um like, considere se inscrever no canal, né? E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. Muitas novidades vindo aqui no Casal dos Jogos, então não fica de fora, ativa o sininho para não perder. E nos sigam lá no Instagram, @casaldosjogos. Ficou alguma dúvida de Quartz? Me chama lá ou coloca aqui nos comentários também, que vai ser um prazer tirar dúvida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem que esse jogo voltou de reprint e está aí nas lojas disponível e garantam a sua cópia também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!